Olá, meus amigos, minhas amigas, enfim sextou. Mais um final de semana pra gente dar uma descansadinha aí. Descansar entre aspas, né? Só a maioria aí não ir ao trabalho, porque descansar tá difícil. Todos os dias uma luta nova. E essa semana foi bem corrida, bem cheia, né? Então eu resolvi fazer um vídeo e eu peço a você que está me assistindo que mostre àqueles seus amigos, os famosos isentões, pessoal da isentosfera, aqueles que nunca querem se posicionar, que ficam ali em cima do muro tentando agradar um e outro. Uns Rodrigos Pachecos da vida. Então eu peço a vocês, mostrem a eles, porque eu vou mostrar alguns fatos, tá? Que acontecem são fatos, não são teorias. Realmente são fatos que aconteceram e acontecem no comunismo. Para que vocês entendam e para que vocês mostrem a esses amigos isentos o que é o comunismo, como é no comunismo, tá? Eu separei alguns fatos. Então, alguns um pouquinho mais longos, outros vai ser bem curtinho. Creio que entre 13 e 14 fatos aí, não passa disso, tá? Vamos lá. Primeiro, você que é isentão, você conhece as grandes purgas, ou o grande expurgo da União Soviética, as grandes purgas de Stalin? São dois modos que são conhecidos esse fato. Então eu vou ler rapidamente aqui para vocês. Ó. Em 1934 foi iniciado na União Soviética um movimento de repressão política, cujo objetivo era afastar da sociedade qualquer um que Stalin considerasse como inimigo do povo. Certo? Muito subjetivo, muito aberto, um termo muito aberto que pode incluir qualquer pessoa, tá? Inimigo do povo, olha, ele é inimigo do povo, pronto. Tava feita a merda na vida daquela pessoa. A ideia do ditador com as grandes purgas, como ficou conhecido o movimento, era remover qualquer dissidência dentro do partido, assim como eliminar a influência de Vladimir Lenin e Leon Trotsky. Devido a uma crescente insatisfação popular, fruto da coletivização dos campos, Stalin passou a encarar antigos aliados como potenciais líderes de uma contra-revolução. O NKVD, uma espécie de polícia secreta soviética, foi responsável por iniciar a perseguição formal contra os inimigos do povo, bem como pela condução de todo o processo legal que ficou conhecido como Processos de Moscou. As purgas também atingiram as forças militares soviéticas. Então você, militar, vocês, oficiais militares que estão assistindo, tem medo de se posicionar? Veja bem o que acontece. Atingiram mesmo os militares. Todos que eles consideravam uma ameaça foram eliminados. Então vamos lá, para vocês terem uma ideia. 13 dos 15 comandantes das Forças Armadas eliminados. 8 dos 9 almirantes da Marinha Soviética eliminados. 50 dos 57 comandantes de corpos do Exército eliminados. 154 dos 186 comandantes divisionais eliminados. As grandes purgas afetaram a capacidade de ofensiva do exército soviético, fator que colaborou para o sucesso da Operação Barbarossa, invasão nazista de 1941. Em diferentes momentos, todos os 3 chefes do NKVD, que o NKVD teve ao longo de sua existência, que foi Genrik Yagoda, Nikolai Yezhov e Lavrent Beria, foram julgados, condenados e executados. Tá? Eles iniciaram a perseguição, fizeram toda essa perseguição e no fim terminaram também executados, como milhares de pessoas que eles foram responsáveis por causar a execução, tá? Mas antes disso, durante a era Yezhov no NKVD, mais de 1,5 milhão de pessoas foram detidas. Cerca de 650 mil, guardem bem esse número, 650 mil foram executadas, registrando uma média de 1.000 execuções por dia.
E aí, isentão, meu amigo da isentosfera, eu tenho muitos amigos da isentosfera, tá? O comunismo é legal? Todo mundo que eles consideravam inimigos do povo eram eliminados. Em sua extensa maioria, eu creio que em sua totalidade, eram inocentes. Não eram inimigos do povo, eram inimigos do regime. E foram executados. Mesmo os perseguidores, que eram os chefes do NKVD, os 3 foram executados. 6% da população total da União Soviética foi direta ou indiretamente afetado pelas purgas, totalizando 8 milhões de pessoas que tiveram seu nome referido em processos judiciais. Outro fato, o Holodomor não é um mito, ele é um fato, é histórico, aconteceu, tá? O Holocausto ucraniano é chamado de Holodomor, palavra que significa morrer de fome. Foi por meio desse genocídio que Stalin buscou reprimir o país onde houve a maior oposição à coletivização da agricultura. Então veja só, na Ucrânia você tinha, e hoje você vê que os ucranianos são praticamente inimigos dos russos, mas na Ucrânia você tinha um crescente número de pessoas, um forte movimento nacionalista querendo deixar a União Soviética, querendo a independência. E eles fizeram o Holodomor para o quê? Para matar essas pessoas, eliminar. Assim eles minaram qualquer poder de reação das pessoas. Na Ucrânia existia inclusive um forte movimento nacionalista que pedia a emancipação da União Soviética. Para sufocar essa dissidência, a propaganda soviética começou a retratar camponeses ucranianos como inimigos da revolução. Vejam só que interessante. Não fez o que o regime decidiu que você tem que fazer. Você é um inimigo da revolução, é um inimigo do povo, você merece a morte. Era resumidamente isso. A ideia incutida era de que a população da Ucrânia escondia comida, enquanto os trabalhadores da indústria se sacrificavam para construir um novo mundo socialista. Qualquer semelhança aqui no Brasil é mera coincidência, tá? Vamos aniquilar a classe kulak. Kulak era o termo pejorativo que descrevia os camponeses ricos. O governo stalinista estipulou metas de produção e entrega de cereais, que só poderiam ser cumpridas caso os ucranianos parassem de se alimentar. O intuito era claro, acabar com o movimento nacionalista, matando os opositores por inanição, por fome. Além disso, as pessoas foram proibidas de saírem de sua região para procurarem comida. Uma linha militar foi inclusive estabelecida ao redor da fronteira ucraniana para deter fugitivos. De 1929 a 1930, as exportações ucranianas de grãos saltou de 2,6 milhões de toneladas para 48,4 milhões de toneladas. Nos 2 anos seguintes, o volume permaneceu acima de 50 milhões por ano. O número de mortes durante o Holodomor cresceu exponencialmente, até que os alimentos simplesmente acabaram. Apenas em 1933, cerca de 7 milhões de pessoas morreram. E aí, meu amigo da isentosfera, você que acha que o Bolsonaro é uma pessoa ríspida, é uma pessoa sem o fino trato de um presidente, eu não gosto do Bolsonaro porque ele é muito boca dura, ele fala mal, fala muito duro. Vocês acham isso aqui legal? Porque é assim que começa. Eles começaram com uma revolução para o povo. Depois eles começaram a matar o povo. O socialismo ele começa assim, olha, iludindo o povo, nós vamos mudar esse mundo, nós vamos mudar esse país, vamos trazer a igualdade, vamos trazer a bondade entre os povos. Tudo isso eles iludem. Quando eles conseguem alcançar o objetivo, que é entrar no poder, aí a coisa muda de figura. Olha a Venezuela, olha Cuba, olha a Coreia do Norte. Lá no canal do Telegram, que está aí na descrição, eu postei um vídeo de uma menina da Coreia do Norte que fugiu com seus pais
que teve que enterrar o seu pai escondido na fuga. Eu trouxe esse vídeo dela porque é realmente emocionante ver o que ela conta, o que ela fala da Coreia do Norte. Então eu aconselho você, entre lá no canal do Telegram e olhe esse vídeo, tá postado lá. Foi a última postagem que eu fiz. Vejam só, mais um pouquinho. Atrasar no trabalho era assunto do Código Penal na União Soviética. Stalin sabia que as pessoas não tinham incentivos, óbvio. Quem quer trabalhar num regime socialista? Ninguém. As pessoas não têm incentivo para ir trabalhar, não tem aquela... Então ele arrumou um meio de incentivar. Portanto, para reverter essa situação, o partido optou por aplicar a força bruta como estímulo aos soviéticos. Aquele que faltasse um único dia no trabalho ou chegasse em mais de 20 minutos atrasados, poderiam acabar na cadeia. A condenação por esses crimes eram penas de 6 meses de trabalhos forçados ou corte de 25% da remuneração. Entre 1940 e 55, um terço da população adulta, cerca de 36 milhões de soviéticos, foi condenado por ser indolente. Aproximadamente 15 milhões foram presos e 250 mil fuzilados. Atraso ao trabalho, por incrível que pareça. Ia ter muito esquerdista aí que ia ser executado pelo regime, porque eles não têm dó. Eles matam tanto de direita quanto de esquerda. Para eles, tanto faz. Essa é a realidade. Atrasou no trabalho? Fuzila. Atrasou 2 vezes? Fuzila ele. Ou então vai lá fazer trabalhos forçados, como eram os gulags, os conhecidos gulags de Stalin. Mandava o cara lá para a Sibéria para ele fazer trabalhos forçados. Geralmente o cara não voltava. Para a União Soviética, até a matemática tinha que se render ao regime. Vejam só, em 1937 o censo da União Soviética contabilizou 162 milhões de soviéticos, contrariando a projeção de Stalin de 180 milhões. A discrepância refletia as grandes fomes e os expurgos do começo da década de 30. Consequentemente, o ditador deportou os organizadores do censo para a Sibéria ou os matou. Não há como saber ao certo. No entanto, o fato foi noticiado pelo jornal soviético Pravda na época. Vejam só o que está escrito, abre aspas aí. Inimigos do povo deram instruções erradas aos trabalhadores do censo. Vejam, olha só, inimigos do povo. O que causou uma subcontagem da população. Mas a valente NKPD, sob o comando de Nikolai Yezhov, que a gente falou lá, que 650 mil executados, destruiu o ninho de cobra entre os estatísticos. Certo? Então você imagina o final triste desses estatísticos. Uma vez que o censo de 1937 estava errado, né? Stalin ordenou a realização de um novo, cujo resultado apontou existirem 170 milhões de soviéticos 2 anos depois, em 1939. Mostrou que os caras não estavam errados, o número estava certo, Stalin que era louco. O suporte à União Soviética era baseado no medo. Então vocês vejam só ao ponto que chegava o medo dessas pessoas. Quando Stalin era anunciado em algum evento, quando Stalin estava presente num teatro, estava presente num cinema, num estádio, para qualquer evento, seja cultural, esportivo, não importa qual, as pessoas o aplaudiam por dezenas de minutos, porque as pessoas tinham medo de parar de aplaudir e ser considerado um inimigo do povo. Certo? A cortina de ferro do comunismo também enganou acadêmicos, tá? No final da década de 70, ainda havia economistas renomados que consideravam a planificação capaz de proporcionar emprego pleno e estabilidade de preços. Muitos também acreditavam que o regime seria capaz de injetar na população até motivações altruístas. Ou seja, a crença dominante era de que o socialismo era o futuro de fato. Mas na realidade o socialismo não era o futuro, era um presente nefasto.
Não à toa, um dos livros didáticos mais utilizados nas faculdades de economia era de Paul Samuelson, vencedor do Nobel de 1970. Durante a Guerra Fria, o economista previa a iminente preponderância econômica da União Soviética. Na edição do livro de 1961, constava uma projeção de que a economia soviética ultrapassaria a norte-americana até 1984, como fazem hoje com a China. A China é melhor que a União Soviética, né, na questão econômica? Sim, porque eles são muito mais abertos economicamente. Mas exageram também, porque eles têm dívidas intratáveis, são dívidas que não tem como manter, certo? Uma hora ou outra essa bolha vai estourar. E na hora que estourar, se o mundo ainda estiver sofrendo de sinodependência, vai causar um estrago tremendo. Durante a Guerra Fria, o economista previa a iminente preponderância da economia da União Soviética, tá? Até 84. Mesmo contra evidências, Samuelson não desistiu de sua previsão de que o PIB soviético excederia o dos Estados Unidos. Em 1980, o economista revisou sua análise, apostando que isso ia ocorrer até 2012. Agora vejam só, em 89 caiu o Muro de Berlim, em 91 a União Soviética cessou. O que aconteceu foi o colapso da economia soviética, mostrando que os economistas estavam sim errados. Do mesmo modo que apostam hoje que a China vai ser a maior potência do mundo. Não vai. Isso é fato. Uma hora essa bolha vai estourar, se não estourar um conflito antes. Porque nós estamos vendo aí como é difícil lidar com a China e realmente está acontecendo uma tensão muito grande, principalmente na questão de Taiwan, que eles estão preparando para invadir. No comunismo, o crescimento é insustentável. Vejam só, entre 28 e 60, a renda nacional da União Soviética cresceu em média 6% ao ano, como é agora com a China. Porém, este crescimento era ineficiente e artificial. Afinal, o atraso tecnológico do país em relação à Europa e os Estados Unidos era enorme. Apesar disso, o desempenho positivo dos anos iniciais da União Soviética fez com que, em 56, Nikita Khrushchev se vangloriasse do discurso a diplomatas ocidentais: vamos enterrar vocês. Quem foi enterrado? A União Soviética. Esse vídeo eu estou fazendo, eu não vou me prolongar mais, já tem 18 minutos. Tem muito mais fatos que vocês podem pesquisar, mas o que eu quero com isso? Eu quero que você mostre para o seu amigo isentão, aquele que acha que não, é social-democracia. Começa assim. Começa assim, de pouquinho, eles vão colocando de pouquinho em pouquinho. São doses homeopáticas. Vejam só, as sociais-democracias são os países que estão tendo um trato mais rígido com a população, com essa questão da pandemia. São passaportes de vacina, são confinamentos que não terminam, intermináveis, que não acabam nunca. São as sociais-democracias que estão fazendo isso. Então, fiquem espertos, mostrem aos seus amigos. É importante. Você quer viver tudo isso que eu estou mostrando aqui para vocês? E tem mais. Tem muito mais. É que em um vídeo só fica difícil colocar tudo. Mas eu vou mandar a fonte, como eu sempre faço, vou mandar a fonte lá no canal do Telegram. Peço a você que entre lá para que você veja todos os fatos, porque é uma lista grandinha, são 20 ao todo, tá? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos aí e abram os olhos dos seus amigos da isentosfera, tá certo? Até a próxima.